Queridos alunos, é um grande prazer estar aqui com você. Meu nome é Cosme Sérgio, é um prazer estar aqui no Equipe Concursos e nesse momento nós vamos começar o nosso módulo de Orçamento Público. Para você que não me conhece, eu sou professor desde outubro de 1990, agora em outubro de 2016. Completo 26 anos de magistério, sou a minha primeira formação em matemática, sou professor de matemática, como primeira formação. Trabalhei no ensino fundamental, no ensino médio, trabalhei em pré-vestibular e desde 2001, ou seja, há exatos 15 anos, eu atuo na área de concursos públicos, com administração, orçamento e contabilidade. O orçamento, a administração financeira e orçamentária é um dos ramos da administração de empresas. Então a administração de empresas tem vários ramos. Você tem a administração financeira, de materiais, de recursos humanos, a gestão da qualidade, e outras dentro desse segmento da administração, a teoria geral da administração e etc. Bom, eu vou começar o módulo de orçamento. Eu também sou servidor público. Eu passei no concurso do emprego que eu exerço atualmente aqui no governo do Distrito Federal em 1991. Eu tinha na época 21 anos. Eu assumi em abril de 1992. Ou seja, eu tenho 24 anos de serviço público. Beleza? Tranquilo? Sem dificuldade? Então vamos trabalhar? Bom, vamos começar o nosso módulo de orçamento público. Nós vamos ver que o orçamento público é uma lei. É uma lei ordinária de iniciativa do chefe do Poder Executivo. No caso da esfera federal, presidente da República. Nós vamos aprender que os poderes e órgãos têm autonomia para elaborar a sua proposta de orçamento, mas essa proposta tem que ser consolidada no Poder Executivo e é o chefe do Poder Executivo que vai encaminhar a proposta de orçamento. Então, o orçamento público é uma lei ordinária, é uma lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo que tem que passar pelo crivo do Congresso Nacional, isso na esfera federal. Na esfera estadual, iniciativa do governador tem que passar pelo crivo da Assembleia Legislativa Estadual. Na esfera municipal, iniciativa do prefeito tem que passar pelo crivo lá da Câmara dos Vereadores. Nessa lei, nós temos a previsão dos valores a receber, que são as receitas, e a determinação das contas a pagar. Determinação das contas a pagar, que são as despesas. Então, o orçamento público é uma lei. Ou seja, a gente já viu que o orçamento público é uma lei ordinária. É uma lei ordinária que estima as receitas e fixa as despesas para um determinado período de tempo. No caso, a lei orçamentária é para um exercício. A lei orçamentária é para um ano. A cada exercício, o ente federativo está executando um orçamento. A cada ano, o ente federativo está executando uma lei orçamentária. Lembrando, existe lei orçamentária para a esfera federal, que é o OGU, Orçamento Geral da União. Existe o orçamento para cada estado tem o seu, e existe o orçamento para cada município tem o seu próprio orçamento, cada município tem a sua lei orçamentária. E um detalhe, que cada ente federativo tem a sua fonte de arrecadação, mas na frente eu vou falar de tipos de receita e tipos de despesa. Só para você ver, a União, por exemplo, uma fonte de arrecadação é a arrecadação tributária. Imposto, as taxas, e as contribuições de melhoria. E existem impostos que são impostos federais. Exemplo, imposto de renda, IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. O Estado também tem arrecadação tributária e o Estado tem imposto.
Você tem na arrecadação do Estado o ICMS e você tem o IPVA. E o município também, você tem a arrecadação municipal. Você tem o IPTU e o ISS. Ou seja, você que mora no Rio Grande do Sul, por exemplo, você que mora em Porto Alegre, cidade que eu tenho muito carinho, tenho muitos amigos aí, apesar de estar em Brasília no momento, né? Então você que mora em Porto Alegre, você paga imposto para o prefeito, né? Claro que não é para o prefeito, não é para a prefeitura. Você paga imposto para o Estado e você paga imposto para a esfera federal. Você paga imposto para 3. Eu aqui em Brasília, entre aspas, pago menos imposto que você. Eu só pago imposto para 2. Pago menos entre aspas. Porque eu pago imposto para o município e para o estado, só que aqui em Brasília você não tem divisão municipal. Você tem as cidades satélites e o plano piloto, que você tem um administrador regional. Então o Distrito Federal, ele arrecada como estado e como município, que é a arrecadação que a gente chama de arrecadação distrital. Então eu pago imposto só para 2. Você paga imposto para 3, claro, que em termos de imposto, proporcionalmente a gente paga não o mesmo valor, depende da alíquota do imposto que você paga, mas a gente paga a mesma quantidade de impostos. Só que eu pago para 2 entes federativos e você paga para 3. Beleza? Tranquilo, porque aqui no DF, o DF arrecada como estado e arrecada como município. O que eu quero dizer para você? Cada ente federativo tem o seu próprio orçamento. Cada ente federativo tem a sua própria lei orçamentária. Guarda isso, que isso é importante. Guarda isso, que isso é significativo para o nosso estudo. Isso é significativo para o nosso contexto. Alguns conceitos correlatos ao orçamento. Orçamento público, satisfação das necessidades coletivas, despesas, por meio das receitas que poderão cobri-las, que é o ideal. O ideal é que eu tenha um orçamento equilibrado. A gente vai ver depois o princípio do equilíbrio orçamentário, que é o princípio da balancinha. O princípio da balancinha diz que a receita prevista tem que ser proporcional à despesa fixada. Ou seja, o ideal é que eu tenha um orçamento equilibrado. O ideal é que eu tenha um orçamento onde as receitas sejam proporcionais às despesas e vice-versa. Mas, excepcionalmente, não é regra, exceção, eu posso ter também um orçamento deficitário. E a gente vai ver que a forma, muitas vezes, de você cobrir esse déficit aqui é você contingenciando os gastos, você diminui os seus gastos e, na última hipótese, você fazendo uma operação de crédito. Só que a gente vai aprender que a lei de responsabilidade fiscal, só fazendo um comentário dela, né, ela traz algumas restrições com relação à operação de crédito. Nesse curso, eu não vou falar de toda a lei de responsabilidade fiscal. Eu vou dar uma pincelada nela quando a gente falar de LDO e falar de lei orçamentária anual. Porque a lei de responsabilidade fiscal, a lei complementar 101.00, ou seja, a lei complementar 101 do ano de 2000, que passou a valer a partir do exercício de 2001, ela vai trazer uma série, né, basicamente, vamos dizer assim, de restrições para fazer a operação de crédito. A operação de crédito tem que estar dentro do teto da dívida pública. A operação de crédito tem que ter autorização legislativa, né? A operação de crédito tem que ter uma contrapartida para você gastar o dinheiro. Então tem uma série de coisas. Então não é sempre que eu posso ter um orçamento deficitário, não é o ideal, não é o adequado. Agora uma coisa importante, orçamento público, instrumento de execução do planejamento governamental. Instrumento de execução do planejamento governamental. Daqui a pouco a gente vai ver uma coisa importante, que o orçamento ele está diretamente ligado e vinculado a planejamento. Tudo com relação à receita, tudo com relação à despesa, tudo com relação a gasto público, você precisa ter planejamento. Guarda isso, que isso é importante. Guarda isso, que isso é significativo para o nosso estudo. Isso é significativo para o nosso contexto. Bom, para a gente começar a falar de orçamento, vamos fazer aqui um breve histórico sobre a evolução dos tipos de orçamento. Agora há pouco eu falei
que o orçamento é um instrumento de planejamento governamental. Porque a partir de 1964, concatenado com o Decreto-Lei 200 de 1967, nós temos um orçamento que é o orçamento-programa. E esse orçamento-programa, a ênfase está no planejamento. Então, orçamento tem que ter planejamento, orçamento tem que ter gestão. Mas vamos fazer uma evolução aqui das leis orçamentárias. Orçamento clássico, orçamento tradicional, orçamento de desempenho ou orçamento de realizações, e vamos falar também do orçamento que é o orçamento programa. Orçamento clássico ou orçamento tradicional. Os primeiros conceitos relativos ao orçamento surgem na época de Dom Pedro, surgem na época do Brasil, que ainda era Império da Coroa Portuguesa. É claro que na época a gente não tem os mesmos conceitos como nós temos os conceitos hoje. Nessa época, o orçamento era um mero documento de prestação de contas. Na época, o orçamento era um mero documento de autorização de gastos. E isso lá na época de Dom Pedro. Tudo bem? Ou seja, mesmo esse orçamento, ele se caracterizava como um documento apenas da previsão da receita e autorização de despesa. Sempre partindo daquele pressuposto. Quem está mais próximo à população tem condição de ir cobrando imposto. Uma parte ficava para os administradores aqui, que no começo da nossa colonização eram as capitanias hereditárias, você tinha um donatário, e boa parte desse imposto ia para a coroa portuguesa. Então nós tínhamos um documento de previsão de receita e um documento de autorização de despesa. Classificava as despesas por objetos de gastos. E um detalhe bastante interessante, nesse orçamento você não tinha planejamento. Professor, como é que gasta dinheiro sem planejar? Sei não. E nesse orçamento você não tinha compromisso com metas, você não tinha compromisso com objetivos e você não tinha compromisso com resultados. Resultado zero, meta zero, objetivo zero. Então você classificava a despesa meramente por objeto de gastos. Não cogitava primordialmente atender às reais necessidades da coletividade e da administração, nem considerava objetivos econômicos e objetivos sociais. Ou seja, não tinha planejamento e também não era vinculado ao atingimento de objetivos, não era vinculado ao atingimento de metas. E você tinha um orçamento, daqui a pouco a gente vai ver um outro conceito, que era um orçamento incremental. Ou seja, você corrigia o orçamento de acordo com o que você gastava no exercício anterior. Então, aquilo que você gastava no exercício anterior, você ia fazendo a correção relativa à parte de orçamento. Você só fazia os incrementos, que a gente vai chamar, que a gente vai classificar de orçamento incremental. Depois eu mostro para você, depois eu trato esse assunto com você um pouco mais na frente, a gente mostra para você. Outro detalhe interessante desse orçamento aqui, a gente avança e a gente chega no orçamento de desempenho ou orçamento de realizações. Então, orçamento clássico, orçamento tradicional, ele vai evoluir para um orçamento de desempenho ou orçamento de realizações. Professor, o orçamento de desempenho ou orçamento de realizações já era vinculado a objetivos e metas? Sim, coisa que faltava no orçamento clássico ou orçamento tradicional. Professor, o orçamento de desempenho ou orçamento de realizações já podia ser considerado um orçamento programa? Não. Por quê? Faltava uma peça. A peça que está no orçamento programa, que era planejamento. Então, o orçamento de desempenho ou orçamento de realizações não tem que decorar a data, lógico, mas já é um orçamento da época da República, já é um orçamento republicano. Verificava o que o governo fazia e não apenas o que o governo comprava. Já buscava ligar gasto a objetivo.
Lembrando que o objetivo é qualitativo, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Já era vinculado a metas. Reduzir, por exemplo, 20% o alfabetismo. Meta é quantitativa. Já era um tipo de orçamento vinculado a resultados. E um detalhe, hein? Apesar dos objetivos previstos, não era vinculado a planejamento. Faltava essa peça. Então, esse orçamento ainda não podia ser considerado orçamento-programa. Não era ainda o orçamento atual. Por quê, professor? Faltava planejamento. Professor, como é que você gasta dinheiro público sem planejamento? Não sei te responder. Professor, orçamento clássico, orçamento tradicional. Como é que você gasta dinheiro público sem você ter meta e ter objetivo com o gasto? Também não sei não. Orçamento clássico, orçamento tradicional, mero documento de autorização de gastos. Orçamento de desempenho, orçamento de realizações, já tem objetivos e metas, só que faltava planejamento. O planejamento, ele vai surgir a partir da Lei 4.320 de 1964 e ele vai ser convalidado, confirmado através do Decreto-Lei 200 de 1967. Guarda isso que isso é importante, guarda isso que isso é significativo. Então, orçamento-programa, plano de trabalho expresso por um conjunto de ações a realizar e pela identificação dos recursos necessários à sua execução. Ele vai ser efetivado a partir da Lei 4.320 de 1964 e vai ser, de fato, vamos dizer assim, formalizado pelo Decreto-Lei 200 de 1967. E a gente vai ver que a ênfase do orçamento-programa é planejamento. Planos, ações, sempre buscando atingir objetivos e metas, sempre buscando atingir os resultados para a gestão. Ou seja, no orçamento-programa, você tem melhor planejamento das ações. Um detalhe interessante, hein? Se a gente planeja melhor, mais facilmente a gente atinge os nossos objetivos. Você concorda comigo? Já imaginou um casamento? Ou seja, você tem uma meta, e um objetivo. Uma meta financeira de gasto e um objetivo, fazer um casamento lindo. E você precisa, para que isso dê certo, para que isso dê resultado, de planejamento. Você precisa se planejar. Você precisa planejar o que e como fazer para que você consiga atingir esse resultado. Ou seja, o planejamento é fundamental. Então, o planejamento aqui é o ponto-chave do orçamento-programa. Com o planejamento, nós temos maior precisão na elaboração dos orçamentos, maior oportunidade para redução de custos. Se eu planejo melhor, eu tenho uma possibilidade de reduzir custos. Curiosidade, estava conversando com um amigo esses dias. Ele construiu há pouco tempo uma casa nova, uma casa muito bonita. E ele tinha vendido um imóvel e ele tinha o dinheiro na mão para construir a casa. Não vou falar de valores aqui. Aí ele contratou, fez uma pesquisa, o engenheiro, bonitinho, fez o projeto, contratou a mão de obra, tudo bonitinho, planejou tudo o que ele ia fazer, como ia fazer. A casa dele é uma casa muito bonita, mas a telha não é colonial, é uma telha escondida. Ele economizou muito com o telhado. Planejamento. E um detalhe que ele me falou que me chamou a atenção, que como ele tinha todo o dinheiro, o que ele fez? Ele pesquisou tudo e sempre comprou nos locais mais baratos. Tudo bem? O que significa dizer? Ele sempre procurou comprar nos locais que foram os locais mais acessíveis. Tinha que comprar piso? X metros. Ele fazia uma pesquisa
ele planejava, viu onde está mais barato, ele mora aqui em Brasília também, mas mesmo fora de Brasília, às vezes comprava até pela internet, chegava na casa dele, chegava mais barato. Se nós temos, basicamente, um bom planejamento, a gente tem a maior possibilidade para reduzir custos. Nós temos facilidade na identificação de duplicação de funções. Ou seja, se eu estou investindo na mesma área, se eu estou investindo na mesma área de atuação, significa dizer que fica muito mais fácil. E nós temos melhor controle, né, da execução do programa. Nós temos um melhor controle da execução do programa. Guarda isso, que isso é importante. Guarda isso, que isso é significativo para o nosso estudo. Ou seja, quando a gente planeja melhor, a gente controla melhor as nossas ações. A gente controla melhor as nossas atividades. Orçamento-programa trabalha com programa de governo. Tudo bem? O que significa dizer? Significa dizer que a gente trabalha com programa de governo. Né? O que significa dizer? Significa dizer basicamente, né, que nós temos um programa que é um programa que seja, né, e sua comparação em termos absolutos e relativos. Professor, imagine que eu vou trabalhar na administração pública com orçamento. A brincadeira didática para você não esquecer. Eu posso afirmar que eu vou ser um garoto de programa? Pode. Você vai trabalhar com planejamento, com organização, com a direção, com a execução e com o controle dos programas. Programas de governo. Porque o orçamento atual, ele é um orçamento programa. Nós temos a apresentação dos objetivos e dos recursos da instituição e do interrelacionamento entre custo e programação. O que eu falei para vocês? Se nós temos um melhor planejamento, se nós temos uma melhor programação, fica muito mais fácil equalizar os custos. E um detalhe, nós temos ênfase no que a instituição realiza e não no que ela gasta. Guarda isso aí, que isso é importante. Guarda isso aí, que isso é significativo para o nosso estudo, para o nosso contexto aqui. Guarda isso aí, que isso é muito importante. Beleza? Ou seja, o que você faz? Professor, posso afirmar que o orçamento-programa está vinculado a objetivos e metas? Sim. E ele, logicamente, tem a peça mais importante que o orçamento de desempenho, o orçamento de realizações não tinha, que era justamente a questão do planejamento. Agora, vamos pegar o orçamento-programa e vamos trabalhar com 3 tipos de orçamento-programa. São alguns conceitos correlatos. Mas esses 3 orçamentos que eu vou apresentar para você, orçamento participativo, orçamento base zero e orçamento incremental, que eu já citei esse nome, esses 3 tipos de orçamento são orçamentos programa. Guarda isso, que isso é importante. Então vamos falar do orçamento participativo. É aquele em que você chama a comunidade a participar da gestão. Para que esse planejamento realmente dê resultado, você tem que ter um alto grau de mobilização social. Alto grau de mobilização social. Você precisa mobilizar a sociedade. Você precisa chamar a população. Você precisa chamar as pessoas a participar da gestão. Eu tenho que ter uma maior discricionariedade do governo na alocação dos gastos, a fim de atender aos anseios da sociedade. Discricionariedade, oportunidade e conveniência. E deve haver a disposição do poder público em, né, descentralizar e repartir o poder. Se não houver, né, basicamente, né, essa disposição, significa dizer, né, que não
tem, né, basicamente você não consegue atingir os resultados, você não consegue atingir os objetivos. Tudo bem? Ou seja, você não consegue atingir os anseios da sociedade. Tudo bem? Ou seja, eu preciso ter disposição de descentralizar. Eu preciso ter essa disposição de chamar a comunidade a participar da gestão. Eu preciso basicamente disso. Se eu não tiver essa disposição, não há resultado. Se eu não conseguir fazer essa mobilização social. Ou seja, o orçamento participativo, que eu chamo aqui de OP, né, é uma forma de permitir, né, que os cidadãos participem da elaboração do orçamento. De forma democrática, as pessoas são convidadas a dar opiniões, né, sobre a definição das prioridades. O que é prioritário ou não? As obras e os serviços mais importantes. É uma forma de permitir ao cidadão participar da vida pública, chamando a pessoa a participar da gestão. Tudo bem? Guarda isso, que isso é importante, guarda isso, que isso é significativo para o nosso estudo, isso é significativo para o nosso contexto. Eu preciso chamar a participação das pessoas. Participar é construir. Preciso chamar as pessoas a participar da gestão. Tudo bem? Dentro desse aspecto organizacional, que é o aspecto relativo à gestão pública. Se as pessoas não participam da gestão, como é que você vai ouvir as pessoas no que diz respeito ao estabelecimento das prioridades? Eu moro numa determinada cidade aqui em Brasília, Distrito Federal. Eu conheço os problemas da minha cidade. Eu sei que a minha cidade precisa, se é mais hospital, se é mais escola, se o transporte público é bom, aqui na minha cidade tem metrô, se o metrô atende bem. Eu conheço. Por quê? Porque eu moro aqui. Então, deve haver a disposição do governo, né, em especial do Poder Executivo, em dividir, compartilhar, descentralizar essa autonomia e descentralizar esse poder. Guarda isso, que isso é importante. Então, o povo, diretamente, pode participar da decisão de se construir uma praça ou uma escola pública. Adiar a construção de uma ponte para concluir a construção de um hospital. Então o povo tem essa prerrogativa, o povo tem essa disposição. Você descentraliza basicamente toda essa autonomia. Essa participação pode ocorrer durante a fase de elaboração do orçamento, quando o projeto está sendo preparado pela prefeitura ou governo do estado. Claro que quando a gente fala prefeitura ou governo do estado, pode ser o governo federal. Mas é claro que o município ele tem muito mais mecanismos e meios e formas de estar mais próximo à população do que a esfera federal, né? Ou seja, você pode e deve chamar a comunidade a participar através de audiências públicas realizadas nas câmaras municipais ou nas assembleias legislativas, quando os cidadãos são convidados a conhecer em detalhe o orçamento que está sendo elaborado e opinar sobre ele. Ou seja, quando a administração de uma cidade decide planejar os gastos com o povo, nasce o orçamento participativo. Eu tenho que ter boa vontade. Eu tenho que ter mecanismos para chamar a população. Eu preciso ter uma forma de contato com a população e eu preciso demonstrar para a população que essa participação é importante, que essa participação é significativa, para que de fato a gente possa elaborar um orçamento que contemple de fato os verdadeiros anseios, os verdadeiros propósitos da população. Né? A gente sabe que todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. Então eu preciso direcionar os meus esforços para atender bem a população, para atender bem o povo. Guarda isso, que isso é importante, guarda isso, que isso é significativo para o nosso estudo. Então o orçamento participativo é uma forma de planejamento das ações. É transformar a cidade
a partir da visão de quem realmente entende como ela é. Quem entende, professor? Quem conhece? A população. Eu preciso chamar a população a participar da gestão. Daqui a pouco a gente vai ver que existe um ciclo preparatório, onde a gente vai ensinar a população o que é orçamento, e um ciclo deliberativo, onde a população vai deliberar e a população vai decidir o que é melhor. Guarda isso, daqui a pouquinho a gente volta, a gente continua. Um abraço todo especial!